Beleza, pessoal, bora lá fazer um vídeo aqui. Vou responder uma amiga, tá? É uma moça que se formou agora e ela é do Rio de Janeiro. Vamos falar uma coisa sobre modelagem, uma coisa que eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas bora lá. Bom, gente, eu quero dar parabéns a algumas pessoas que se formaram esse ano, que falaram comigo, né? Alguns técnicos na área de confecção e algumas coisas assim. Essa amiga minha se formou em modelagem, eu não sei muito bem o curso dela, tá ok? Bom, ela estava me fazendo uma pergunta, né? E aí eu vou bater um papo aqui, vou passar algumas opiniões minhas também nesse assunto, tá ok? Bora lá. Bom, eu vou primeiro responder ela, que ela me perguntou, né? Que ela recebeu um pedido de uma loja para poder fazer para ela uma modelagem de 2 a 16 anos, tá? E era justamente isso que eu estava fazendo aqui. Então, a primeira pergunta dela é quanto que ela iria gastar de material. Bom, estimativa mesmo, eu não sei, né? Depende da sua forma de trabalho, tá? Mas eu vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui. Essa é uma modelagem também de 2 a 16 anos, porém a diferença aqui é que essa modelagem é de pijama, tá? E é masculina, a sua é feminina, mas também acredito que não muda muito em questão de tamanho, tá? De material, né? Não muda a quantidade de material, não é significativo demais em questão de preço. A questão toda está na quantidade de molde. Então aqui, nesse caso aqui, amiga, eu gastei em torno de 8 metros só de papel, tá? E eu uso um papel um pouco mais grosso, tá ok? Também é um pedido para uma loja, nesse caso uma loja de pijamas, tá ok? Então é uma modelagem masculina que a gente chama de infanto-juvenil, ela é completa. Então muitas das vezes a pessoa que está pegando esse tipo de trabalho, ou está saindo agora, como é o seu caso, ela faz uma confusão entre modelagem sob medida e modelagem sobre comercial, né? Ou que eles chamam de modelagem para venda, né? Então é o seguinte, nesse caso aqui, tem algumas coisas que você deve levar em consideração, tá? Por exemplo, antes de começar essa modelagem, a primeira coisa você tem que saber costurar. Não adianta só fazer a modelagem. Então você tem que fazer a modelagem e pilotá-la. Como você vai estar trabalhando por conta ou é freelancer, o que acontece? Na indústria existe a modelista e a piloteira, mas normalmente as modelistas sabem sim usar a máquina, porque as correções partem dela. A piloteira só está ali para ajudar, tá? A montar aquela peça que depois vai ser produzida em série, tá? Então fica aí a dica para você. O primeiro passo agora, antes mesmo de pegar esse trabalho, é você ter todas as informações possíveis. Primeiro, se possível, croquis ou foto da peça que você quer, que a pessoa quer fazer, tá? Outra coisa que a pessoa tem que levar para você é o tipo de malha que ela vai usar. Todo mundo fala, a malha é tudo igual. Se fosse dessa forma, eu estava tranquilo, que era só copiar uma modelagem que eu tenho ali, que eu tenho essa modelagem infantil, mas não é a mesma coisa, apesar de parecer, não é. Então a pessoa tem que levar para você o tecido, né? Que tipo de tecido que essa pessoa vai utilizar. Então nesse caso aqui, por exemplo, é usado uma malha fio 24. Júlio, mas se você for usar uma malha fio 30, vai bater? Pode bater, pode não bater, pode ser que tenha correção, mas para esse desenvolvimento aqui foi feita uma malha fio 24, tá ok? Que é uma malha específica para pijama. Quer dizer, a primeira coisa que você tem que saber é a largura da malha que vai ser, porque algumas informações você tem que passar para o cliente. Primeiro, por que eu digo que o modelista tem que saber costurar? Porque toda alteração que é feita aqui é responsabilidade da modelista, tá? A pessoa que comprou, ela pode fazer a alteração dela, mas aí o risco é para lá, porque se for reclamar com o modelista fala, não, essa peça está totalmente diferente daquilo que eu te vendi, tá? Então é o seguinte, nesse caso aqui, por exemplo, é uma gola V, né? A forma de fechar você tem que passar para o cliente, o fechamento, as agulhas que você vai utilizar, as máquinas que você vai utilizar. Então se você usou aqui, eu vou usar um acabamento de fazer uma gola com uma picueta. Então o cliente tem que ter noção disso para que ele saiba o desenvolvimento ali. Aquilo tem que estar no desenho para você modelar. Outra coisa que é interessante é que o cliente tem que trazer para você o tecido.
Porque a modelagem ela só vai ser feita a partir depois da peça piloto, depois da peça de teste, da peça de prova, é que você vai pegar essa modelagem e vai graduar. E outra, não é um trabalho muito rápido. As pessoas pensam, a modelagem são um pedaço de papel, ó, risca aqui, coloca a régua aqui. Olha, não é bem assim. Depois dela toda pronta, você tem que conferir encaixe, você tem que conferir tamanho, a peça tem que ter todas as informações para que o cliente chegue lá, olha, o sentido de corte é esse, foi usada aqui uma agulha 65, né? Às vezes o cliente volta, chega lá, então daqui é que sai o desenvolvimento todo da peça, a forma de corte, a forma de encaixe. Então, a modelista, quando ela cria, ela tem que passar todas as informações de criação para os profissionais seguintes. É muito comum, né, as pessoas confundir costura com modelagem, ou costura sob medida com modelagem padrão, ou seja, uma modelagem para venda. Quando você trabalha com esse tipo de coisa, tem um custo muito alto, você acaba tendo que fazer todo o trabalho. Então aqui vai vestir quase que um bebê, né? Um bebê de 2 anos, uma criança de 4, outra de 6, outra de 8, outra de 10, outra de 12, outra de 14 e outra de 16 anos. Ou seja, toda a sequência de idade vai ter na loja. Então esse custo é alto, esse custo não é baixo. E muita modelista trabalha quase que... hoje está muito difícil para os modelistas, porque muita gente entra na costura e não presta atenção. Eu tive aqui no caso, uma pessoa que veio aqui no canal, Júlia, olha, você me dá seu celular, me dá seu celular, me dá seu celular. Chegou para mim, olha só, eu sou iniciante. Aí conversa vai, conversa vem. Eu comprei as minhas modelagens no Mercado Livre, queria as medidas da sua. Ainda que eu dê, entende? Ainda que eu dê. O que eu não faria por ele, né? Ainda que eu dê. Mas não seria a mesma coisa. Ele não sabe qual tecido foi feito, ele não sabe qual os acabamentos foram utilizados. Então é esses os problemas que as pessoas falam, mas minha modelagem ficou ruim na gola, ficou ruim aqui. Às vezes a modelagem foi desenvolvida em outro tecido. Mas é uma modelagem de malha. Mas malha tem um monte de malha. Você tem PP, PV, fio 24, fio 30, você tem cotton, tem um monte de coisa. E cada tipo de tecido depende de uma modelagem. Então não é porque você tem uma modelagem, um vestido de viscolaida que ele serve lá numa liganete. Você entendeu? Pode servir? Você pode ajustar? Pode. Só que pode também te dar uma dor de cabeça. E para quem está começando, nunca vê isso. Então, amiga, como você tem pouca experiência, eu acho que essa é uma peça teste, eu cobraria por hora. Né? Eu cobraria por hora, porque pelo menos você não teria perda. Porque muitas das vezes você se pega um negócio desse, trabalha muito e depois você vê assim, mas não deu, o cliente nunca está disposto a pagar a modelista, sabe? Assim como não estão dispostos a pagar os mecânicos, a pessoa quer fazer, mas não estão dispostos. Ou acha que o trabalho do outro não tem valor. Um dos trabalhos mais responsáveis dentro da costura é a questão da modelagem. Porque muitas das vezes é uma modelagem exclusiva. E nesse caso aqui, por exemplo, o cliente pediu que fizesse uma alteração nas mangas. Tá? Então é o seguinte, outra coisa que ele pediu foi uma gola mais simples a ser colocada, né? Ele vai trabalhar nos detalhes. Além disso, né, tem todo esse detalhe a ser olhado. Então não é, eu baixei, eu vou pegar esse aqui, vou tirar uma foto, vou baixar no meu computador, vai ficar igual. Não, você tem que olhar o tecido, você tem que ver algumas coisas aí. Então a modelista, de primeira eu digo o seguinte, você que está começando agora, provavelmente você vai ter que pilotar, então é interessante desenvolver na costura, tá? Modelista que não costura e trabalha por conta já pode desconfiar, porque não é bem assim, porque não é só um pedaço de papel, não pode ser dessa forma, tá? Então minha função aqui é defender desde a mecânica até, tem vídeos aí que é da revisora e tudo. Então a modelista é a parte essencial dentro da sua produção. E se você quer montar um produto exclusivo, quer ter uma peça exclusiva, você tem que pagar o custo ou fazer a sua própria modelagem. Você entendeu? Porque muitas das vezes até as modelagens dessa forma você não consegue. Ou se consegue uma coisa que é meio para todo mundo, aí fica mais do mesmo. Então é legal, né? Você que está começando, amiga, você expor isso para o cliente.
né, expor essas dificuldades para ele e mostrar para ele esse diferencial. Porque não adianta, então eu fiz para o Ivan, vou fazer isso aqui para o Joaquim, vou fazer para o Joaquim, mas aí você vai matar você mesmo, né? Então essa é a minha ideia. Então é o seguinte, em questão de material você vai gastar em torno aí de 8 a 10 metros, pode comprar nessa média, se você aproveitar bem vai dar essa quantidade, né? O tempo você deve avaliar bem. Te digo o seguinte, esse trabalho que está aqui me custou 2 dias. E ainda vai me custar aqui algumas horas que eu vou fechar aqui, cortar, medir, ver tudo que está certo. Então, por esse processo de acabamento disso aqui, eu vou até deixar filmando e mostro para vocês, tá ok? Mas é isso, ó. Quando se pega uma modelagem dessa forma, muitas das vezes até o cliente pensa que ele tem condições de produzir tudo isso, mas ele não tem, às vezes o dinheiro não dá, né? Quem é pequeno, às vezes não dá. Então, o que é feito muito aqui é dividido muito isso, tá? Então, o cliente trabalha com infantil ou com juvenil, mas tem cliente que já trabalha igual esse meu cliente que tem potencial para trabalhar com toda essa linha. E lembrando, tá? Você precisa de uma mesa muito boa, tá? Talvez até maior que a minha, se você for fazer a disposição de corte, se for trabalhar seriamente mesmo, tá? Então são coisas que as pessoas não desconsideram, até mesmo quem está começando aí, eu estou montando uma pequena confecção, ele desconsidera a mesa dele. Mas esse corte todo não cabe sobre a minha mesa. Essa mesa teria que ter no mínimo uns 10 metros para caber todo esse corte em volume para poder fazer essa produção. Mas aí eu não consigo fazer? Consegue, você consegue fazer ele. Mas você vai fazer 2, 3 vezes diferente, a mais, tá? Eu cortaria aqui. Porém, para minha mesa, ele só esse corte que está aqui, ó, só esse corte que está aqui, se eu for fazer ele do jeito que ele está aqui, amigo, ele vai dar em torno de eu vou precisar de uma mesa de 10 metros, tá? Júlio, mas você tem aí, você tem camisetas que, peraí, só um pouquinho, gente. Você tem camisetas aí e elas já estão tudo na posição correta. Não, para aproveitamento do meu papel, eu tive que fazer camisetas com corte com fio encontrado, quer ver? Olha só para você ver. Ó, essas aqui já estão contrárias, tá vendo? São os tamanhos maiores de 10, né? De 8 e 10 eu fiz assim. Por quê? Para aproveitamento. Não está nem terminado aqui, ainda não acabei de identificar. Vou identificar na hora que... E ainda entra os shorts, né? Então, eu preciso de uma mesa aqui de no mínimo 8 metros para que eu possa cortar isso aqui por produção. São informações que você tem que passar para o cliente, né? E outra coisa, o cliente, amigo, você tem que parar e pensar muito na questão do valor da sua peça e a pessoa coloca uma empresa com isso que você fez aqui para ele, tá? Então, isso não é um serviço muito barato, não. Então, quando você vê uma modelagem sendo vendida barata, você desconfia muito. Porque às vezes não tem esse tipo de informação. E esse tipo de informação é o que você deve passar para o seu cliente. Então, amigo, é mais ou menos isso aqui que vai dar de resultado final, tá? Naquela quantidade de papel que você viu. Tá aqui o short, frente e costa. Só para você ter uma ideia, só de cortes aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, né? Mais 16 partes frente e costas aqui, né? Mais as mangas. Você vai gastar muito mais pela questão das suas calças serem longas, tá? Outra coisa, eu gostaria de mandar um abraço aqui para a Dilma, que me pediu aí para poder falar sobre ela, tá? Dilma é inscrita do canal, mora no Guarujá. Dilma, um abraço para você. Esse serviço aqui, amiga, durou em torno, só a finalização aqui, ontem o dia inteiro a Dilma estava conversando comigo e eu fazendo o final desse corte, tá? Então, um abraço para vocês, espero ter te respondido, espero ter passado algumas ideias aí para vocês e fiquem com Deus. Tchau!